Bom, gente, vamos à nossa leitura do texto da Mônica Halak Martins da Costa, de como Lukács chegou à distinção entre alienação e estranhamento para depois abandoná-la. E nós já estamos aqui no nosso quarto encontro, né? Desse texto, que é um texto, no fundo, é um texto preparatório para uma leitura mais densa dos prolegômenos para uma ontologia do ser social, foi o último escrito de Jorge Lukács, né? Ele escreve, faz um rascunho imenso de uma ontologia para um ser social, e depois ele vê a necessidade de escrever um texto mais sintético daquilo que ele tinha escrito, e isso é poucos meses de vir a falecer né, por conta de um câncer em 1971. Então, nós paramos onde, Matheus? Aqui na página 83, né? 83. Exato. Nós já lemos essa citação aqui, onde ele fala da genericidade não mais muda, e como Lukács acredita que a consciência do indivíduo não é de pertencimento ao gênero humano no começo, mas de a um grupo particular, né? Certo. Depois, E aí, aonde mais, então a gente começa aqui, essa passagem, né? para o autor, será que foi aí que a gente parou? Autor. Porque tem a citação, né, do desenvolvimento da generalidade não mais muda, e logo Uhum. após tem um comentário aqui, né? Essa passagem tão importante quanto problemática. Nós lemos essa passagem, essa citação do Lukács, Eu acho que do, não. Eu não tenho não? certeza, olha só. Eu sei que a gente leu aqui essa de cima, essa primeira citação em cima, a gente leu. E depois esse comentário aqui. Pronto. Então vamos começar aqui. A gente faz uma leitura desses dois parágrafos, começando Tá? com orientado por essa perspectiva, Sim, Lukács salienta, tá. A gente começa tá. aqui, lê a citação, lê o É, comentário e lê a próxima citação. E a gente pode depois comentar. tá ok. Vamos lá. Orientado por essa perspectiva, Lukács salienta que o desenvolvimento social é extraordinariamente irregular e se realiza a partir de motivos nada nobres. Nessa linha, já tratando do estranhamento, ele afirma que o desenvolvimento, aí ele abre aspas para o Lukács, né? O desenvolvimento da genericidade não mais muda, cinge o próprio processo de desenvolvimento. Seu lado objetivo só se pode realizar por uma violentação do subjetivo. Aqui a gente já leu, hein, Giovanni? Foi, eu lembro dessa expressão aqui, mas eu sabia que nós já tínhamos lido. Estamos É, relendo e vamos adiante. vamos lá. O crescimento do trabalho, além de mera possibilidade de reprodução, mais trabalho no sentido mais amplo do termo, desenvolve no nível social a necessidade de arrancar dos verdadeiros produtores os frutos desse mais trabalho e por isso também as condições sociais de sua produção, forçando-os assim a um modo de trabalho em que se tornam posse de uma minoria não trabalhadora. Com isso, em toda a subsequente pré-história do gênero humano, a relação do singular com o gênero entrou num estado de contradição insuperável, em que uma relação direta e geral do singular com o gênero, por isso também com sua própria genericidade, se tornou impossível. Essa passagem, tão importante quanto problemática, provoca várias perguntas. O que Lukács está chamando de violentação do lado subjetivo? Trata-se de uma ruptura em relação à natureza que ele identificou anteriormente como uma necessidade para que o ser social possa impor seu próprio processo de reprodução? Ou ele se refere à apropriação do mais trabalho por um grupo que não trabalha? Considerado de uma ou outra forma, ele identifica a relação de estranhamento, mesmo em formas sociais pré-capitalistas, o que se confirma na sequência do texto. Com a situação social
que assim surgiu, caso pertença aos que se apossam do mais trabalho, o singular é forçado a confirmar essa genericidade objetivamente tão contraditória como sendo natural. Ou, se pertencer aos expropriados, é forçado a rejeitá-la como generalidade, devido a essa contradição. Os dois comportamentos assumem, nas mais diversas fases do desenvolvimento, as mais diversas formas de expressão ideológica. E só no capitalismo se torna possível uma formulação aproximadamente adequada do problema. Pronto, olha só aqui, ó. Agora, a questão que eu coloco para você, eu queria te ouvir, em que isso é problemático, né? Em que isso é problemático? Onde é que está o problema aqui para Mônica? O que é que você acha aqui, nessa citação que foi lida, que o Lukács fala na violentação do subjetivo, né? Ela acha que isso é problemático, hein? Ela ficou meio incomodada, assim, com essa expressão aqui do violentação do lado subjetivo, né? Uhum. É, eu fico em dúvida aqui, viu, Giovanni? Ela faz duas perguntas, né? Que se fosse de um lado a ruptura em relação à natureza, que identificou anteriormente como uma necessidade para que o ser social possa impor seu próprio processo de reprodução, né? Uma ruptura, quer dizer, que permite ao ser humano colocar o seu processo de reprodução. Quer dizer, ser social é impor uma ruptura como essa, desse tipo, né? De uma violentação desse subjetivo. Eu não sei se eu entendi aqui, viu? Ou se refere à apropriação do mais trabalho por um grupo que não trabalha, né? As sociedades de classes escravistas, as primeiras, né? Que vão dominar as outras, enfim, devido à sua capacidade de produção de tecnologias, de armamentos, de novas classes sociais, de exército, enfim, de uma série de avanços aí, né? Eu não sei exatamente como ela está vendo aqui. Eu me lembro que na semana passada nós discutimos e eu estava pensando essa questão da violentação do subjetivo a partir da questão do social, né? Desse subjetivo como social. Exato. Aqui veja bem, essa categoria para Lukács, estranhamento, ela, ela é uma categoria fundamental no sentido de que ela diz respeito ao ser social, pronto. Quer dizer, o ser social ele foi Uhum. fundado, né, sobre essa essa forma, né? Quer dizer, nós não podemos pensar essa interpretação que eu faço, posso estar enganado, mas nós não podemos pensar assim num paraíso perdido. Nunca existiu paraíso perdido. Quer dizer, o que você teve você tinha um processo de desenvolvimento, né, que objetivamente ele se colocava essa possibilidade, né, de reprodução, aonde você tinha um estranhamento, né? Quer dizer, o estranhamento entendido dessa forma que ele está colocando aqui, né? E é diferente do estranhamento no capitalismo. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que eu estou fazendo essa leitura. Quando eu leio um autor, eu primeiro procuro entendê-lo e respeitá-lo, né? Não o considerando um imbecil que escreve algo contraditório, embora possa ter autor que faça isso. Mas um autor como Lukács, eu procuro entender o que ele está querendo dizer, porque ele está querendo dizer alguma coisa que eu penso que é interessante.
que a gente tem que entender primeiro, a gente pode até depois discordar dele, né? Mas pelo que ele está dizendo, no capitalismo você tem o estranhamento, né, que assume outra forma de expressão ideológica, certo? Agora, o estranhamento ele existia em formas sociais pré-capitalistas. Isso é dado. Essa violentação do lado subjetivo, ela estava presente, sim, inclusive antes do capitalismo. Isso é uma coisa até curiosa. Por exemplo, se a gente for ver o escravismo, ele era uma violência contra o sujeito, né? Quer dizer, a própria reificação, né? Quer dizer, do sujeito, né? Então, essa é a leitura que eu faço, que o estranhamento ele tem essa envergadura, né? Essa envergadura que ele vai desde as formas, né? As formas pré-capitalistas até a forma capitalista, né? No capitalismo, você tem isso daqui, essa lógica, ó, que ele fala, ó, certo? Essa lógica que ele fala, aonde a apropriação do mais trabalho para um grupo que não trabalha. Quer dizer, isso aqui é muito óbvio, né? Porque nós sabemos que no capitalismo é exatamente isso, né? Quer dizer, agora nós temos consciência disso, né? Quer dizer, ó, se torna possível uma formulação aproximadamente adequada do problema só no capitalismo, porque o capitalismo é o mais desenvolvido, é a forma mais desenvolvida do estranhamento, do E da estranhamento produção, né? e da produção É, social. e da produção dessa desigualdade que ele está se referindo aqui, né? Ele tá falando aqui que esse trabalho, olha que interessante, o trabalho que é protoforma da ação humana, né? Que é esse momento do salto ontológico para o processo de humanização, que começa ali, mas que vai se desenvolver, esse trabalho produtivo, né, gera um produto, gera um objeto que é apropriado por outro. Quer dizer, eu produzo esse trabalho, ao invés dele se voltar para mim como algo que vai desenvolver a minha comunidade, o meu grupo, enfim, a minha genericidade, ele está sendo tirado de mim por um outro grupo que faz parte da minha genericidade humana, que se divide de mim por vários motivos, mas aí já como um processo de estabelecimento de classes, né, sociais diferentes, onde um expropria do outro, né, expolia o outro e retira dele esse trabalho. Esse trabalho, ao invés de libertá-lo, de possibilitar a ele construção da sua humanidade, está sendo usado para aprisioná-lo, para escravizá-lo, enfim, para torná-lo menor diante de outro que se apropria disso, né? Então, esse trabalho que deveria se voltar para mim como um produtor da minha humanidade me desumaniza nessas relações sociais, né? É isso que ficou parecendo aqui com essa violentação desse subjetivo, né? Esse subjetivo que é social, né? Porque também nesse processo de formação do sujeito, do humano pelo trabalho, entra a teleologia, né, Giovanni? Entra a possibilidade teleológica, esse momento da escolha do sujeito, né? E essa escolha que é feita individualmente ali no momento, mas por determinações tanto dos nexos causais que chegam até o indivíduo, mas também pelas questões sociais, das ideologias, enfim, todo o processo que opera, né, nesse momento da escolha do indivíduo, a intenção, enfim, todas essas coisas. Porque essa que é a verdadeira desgraça. Na medida em que cresce o trabalho para além da mera possibilidade de reprodução,
Quer dizer, na medida que ele se desenvolve no nível social, ao mesmo tempo se desenvolve essa necessidade de arrancar, isso é que ele está dizendo, dos verdadeiros produtores os frutos desse mais trabalho. Quer dizer, teve algum momento na história que isso aconteceu, né? Em que houve a invenção dessa da expoliação, né? Que é a forma mais primitiva, é a expoliação, não é a exploração. A exploração ela veio depois, ela foi uma invenção mais sofisticada, né? Mas a expoliação é aquilo, né? Você ter o escravismo, né? A escravidão, essa forma que ele diz aqui, né? De que a necessidade é arrancar dos verdadeiros produtores os frutos desse mais trabalho, né? E por isso mesmo também as condições sociais de sua produção, forçando-os a um modo de trabalho em que se tornam posse de uma minoria não trabalhadora. Quer dizer, o Lukács está falando aqui até nas formações pré-capitalistas. No capitalismo acontece tudo isso, mas tudo oculto, porque tudo é fetichizado, certo? Aqui é tudo beleza, tudo capitalismo, tudo é moderno, não tem nada disso, aqui é... Mas nas sociedades pré-capitalistas, isso estava exposto, essa expoliação, né? Essa expoliação que a origem dela está no escravismo. O escravismo é a forma mais primitiva, né? Quando alguém decidiu tornar outro através das guerras, aí você teve a questão da escassez, a população crescia, você precisava de mais recursos, você passou a atacar outras tribos, a torná-los escravos, né? Antes se comia, né? Mas aí é o canibalismo, mas depois eles viram que era muito mais negócio escravizar do que comer o inimigo. Então, isso daí está na... Isso é o estranhamento que ele diz, né? Que diz assim, a ruptura em relação à natureza. Quer dizer, que natureza? Você tem um processo de desenvolvimento, né? Um processo de desenvolvimento que vai ser cindido, né? Vai ser cindido por isso. Ó, o desenvolvimento da genialidade não mais muda, cinde o processo de desenvolvimento, né? Porque essa genericidade não mais muda, cinde o próprio processo de desenvolvimento, seu lado objetivo só se pode realizar por uma violentação do subjetivo, né? O que ele está falando aqui diz que ela acha estranho, ela diz que isso é uma ruptura em relação à natureza, que ele identificou anteriormente como uma necessidade para que o ser social possa impor seu próprio processo de reprodução. Quer dizer, isso é contra o gênero, né? Quer dizer, isso é contra o gênero, né? Que gênero é esse em que uns expoliam os outros, né? Quer dizer, não é gênero, não tem mais uma genericidade, né? Essa genericidade, na verdade, ela nunca aconteceu. Talvez de forma muda, se a gente for pensar ali só naquelas formas que nós éramos caçadores, que havia uma que a gente possa chamar de horda, né, primitiva, né, que caçava, onde você não tinha propriedade privada, havia toda aquela situação que você materialmente você não poderia imaginar que houvesse essa, né? Mas eu fico imaginando que naquelas condições ali deveria haver, mesmo em termos naturais, ali de violentação, de violência, né? Mas enfim, isso é especulação, tem que vir para a antropologia. Mas o fato é esse, o fato é que a partir de um certo momento você tem a cisão
desse desenvolvimento, né, objetivo. É isso que eu estou lendo aqui, Matheus, essa interpretação que eu faço, entendeu? Entendi. E que isso, e que Lukács se refere também à apropriação do mais trabalho por um grupo que não trabalha. Mas isso é parte desse desenvolvimento, né, que se dava nas mais diversas formações sociais humanas, né, baseadas na propriedade, vamos dizer, na propriedade privada, né, ou nessa cisão, né, nessa cisão que o Lukács identifica aqui. Quer dizer, essa violentação do subjetivo, ela é antiga, não é uma coisa inventada pelo capitalismo. Antes você tinha humanidade, hoje você não tem a humanidade. Quer dizer, não, antes da humanidade é um conceito que só vai haver no comunismo. E em nenhum momento ela existiu. E quando existiu, era muda. Entendeu? É uma coisa curiosa isso aí. Quando existiu, era muda. Porque quando passou a se manifestar essa cisão, né? Aí ela passou a ser é, não mais, né, a ser uma genericidade em si, né? Em si, né? Quer dizer, no sentido mesmo de que, né? Quer dizer, eu te espoliava porque o meu grupo te expolia. Então, o meu grupo, eu tenho noção, né? Quer dizer, o gênero, a genericidade para mim era o meu grupo, né? Quer dizer, era coisa do fragmento, da tribo. Da tribo, hoje é do Estado-nação, né? Hoje se coloca nesses termos, nas formas de racismo, nas formas. Né? É uma coisa impressionante como a espécie humana ela tem um desenvolvimento, né, muito parecido nessas formas de genericidade em si, né, é, que são que no capitalismo elas são funcionais para isso que ela está dizendo aqui, são funcionais para isso que ela está dizendo, que é comum também a todas as formas de sociedades, de classe, né? Quer dizer o quê? Né? Você tem um grupo que se apropria, um grupo que não trabalha, que se apropria do mais trabalho daqueles que trabalham, né? Quer dizer, isso daí é uma coisa tão vulgar, né? Que a gente encontra isso nas mais diversas formas, né? Nas mais diversas formas. Isso é que é interessante, a gente tentar. Eu, pelo menos assim, o Lukács, eu, ao invés de tentar buscar nele contradições, né? É, porque eu acho que ele era muito inteligente para ter contradições tão óbvias, assim, Ele poderia ter impasses, né? Como é que ele poderia estar colocando questões que pudessem ser que pudessem, vamos dizer, não ser consequência daquilo que antes ele postulava, entendeu? Quer dizer, ele poderia se tá sendo não contraditório, mas, por exemplo, ele poderia estar sendo, ele está se equivocando, como Marx também se equivocou, achando, por exemplo, que aqueles operários ingleses eles eram
eles poderiam estar colocando no horizonte assim o socialismo, o comunismo, né? Certo? Isso aí é outra coisa, né? Isso é outra coisa, né? Porque esses termos, nesses termos, certo? Quer dizer, eu estou lendo aqui, eu estou vendo tanta coisa óbvia que eu não vejo contradição nenhuma. O que ele está falando aqui o desenvolvimento social ele é pontuado de estranhamento e dessa contradição, né? Eu não sei se você concorda comigo ou se você tem algum comentário a fazer sobre essa questão. Não, eu estou pensando aqui o seguinte: isso está na base do argumento de que não há mais separação, né, entre estranhamento e alienação, se é essa a ideia, né? Quer dizer, o estranhamento estando desde o começo do processo de socialização, da produção, enfim, né? Aqui como ele está, desculpa, da socialização humana, não socialização da produção. Então não haveria diferença entre estranhamento e coisa, é isso que ela está querendo colocar aqui com essa argumentação, né? Não precisaria da distinção, então, né? Se é uma contradição que está desde o começo, uma contradição insuperável, né? Mas não me parece isso, né? Me parece insuperável, enfim, né? Apesar de estar lá, é uma contradição do processo, né? E que a gente precisa fazer essa separação para que a gente encontre as possibilidades de produção de mais humanidade e de fortalecimento dessa personalidade, o desenvolvimento da personalidade humana, da pessoa humana, a partir desse próprio processo, né? Que ele instaura um processo de desenvolvimento que é contraditório, porque se estruturou desse jeito ao longo da nossa história. E chega agora no seu ponto de grande desenvolvimento, onde a gente pode olhar para isso. Mas aí me parece que se explicita a necessidade da contradição, da diferenciação entre estranhamento e alienação, para que a gente possa pensar a superação disso aí. Você colocou muito bem. Vamos ler só mais um próximo parágrafo, é pequeno, aí esclarece mais isso que você colocou. Onde é que nós paramos? Me desculpa, me distraí assim, aqui. Aí começa, assim compreendido... Então vamos lá. Assim compreendido, o estranhamento estaria na própria origem da socialização humana, que se fez concretamente a partir da oposição entre os que trabalham e os que se apossam do mais trabalho. Ele aparece, segundo Lukács, sob a forma de uma contradição objetiva, insuperável e aparentemente insolúvel na relação fundamental do ser humano com seu caráter genérico não mais mudo, e assume numa contradição falsamente articulada o caráter do estranhamento do ser humano com relação a si mesmo. Isso aqui não ficou claro para mim, essa passagem. E assume numa... Olha só, Giovanni. E assume numa contradição falsamente articulada o caráter do estranhamento do ser humano com relação a si mesmo. Isso não ficou claro. Depois, se você pudesse me dar uma luz. Identifica, portanto, o estranhamento como um processo social que surgiu objetivamente entre a genericidade da sociedade como tal e os membros a ela pertencentes. Associa o surgimento desse fenômeno ao mais trabalho, ao excedente. Segundo ele, a escravidão como primeira forma de desigualdade, fundada no terreno socioeconômico e imposta entre os membros da sociedade, tem sua base no fato de que o escravo está em condições de produzir mais do que é necessário para a sua própria reprodução. E que, por isso, seu possuidor está socialmente na condição de dispor desse mais trabalho, para satisfazer suas próprias necessidades pessoais. Com isso, o estranhamento entra na vida. Pronto, aqui a gente eu parei. a gente para aqui
A gente para aqui, vamos até anotar que na próxima semana a gente continua a partir do na definição, mas a Sim, gente para aqui e é exatamente aquilo que você estava colocando. Porque é aqui que ela está dizendo, então quer dizer que Lukács abandona a distinção entre alienação e estranhamento. Para ele, então, o estranhamento entra na vida e fica na vida. O estranhamento se confunde com a alienação, entendida como objetivação, exteriorização, né? Quer dizer, é isso que está por trás de todo desse artigo, né? Quer dizer, o artigo ele foi escrito para mostrar isso, que antes na ontologia do ser social você tinha essa essa separação, né? Essa distinção entre alienação e estranhamento, e depois, nos prolegômenos, Lukács ele abandona porque chega a esse ponto que foi lido aqui, entendeu? Que é muito interessante, né? Aí eu fico pensando, é muito interessante, porque é como se Lukács ele não entrou em contradição, ele simplesmente ele deu um passo à frente na reflexão dele sobre o processo de desenvolvimento, né? Quer dizer, e esse passo à frente significou ele entender, né, de forma, vamos dizer, de uma forma dialética, né? Aí entra a questão da dialética, né? O surgimento desse fenômeno, né? O surgimento desse fenômeno de forma genética, né? Quer dizer, a gênese, né? Quer dizer, o estranhamento, a gênese do estranhamento, ela está dentro da, da própria natureza do ser social. Né? Isso é que é uma coisa interessante. Está dentro da natureza do ser social, mas não quer dizer que seja natural. Isso é que é uma coisa interessante. Entendeu? Né? porque essa apropriação, essa diferença entre os grupos, né? Quando eu estou voltando aqui na parte onde ele fala lá da genericidade, não mais muda ser possível entre os membros de um grupo, e não do reconhecimento de toda a humanidade, da genericidade humana, né? Mas da genericidade de um grupo particular, né? Então, essa distinção que no começo se faz com o uso da linguagem, né? Porque o natural, você reconhece no indivíduo todo o gênero, né? E ali no social, não. Porque o social ele tem essas diferenciações. Né? E essa genericidade não mais muda, permitindo o reconhecimento da não genericidade entre um grupo. Né? E aqui ele está falando de grupos que dominam outros grupos que vão produzir para ele, né? Que ele não vai ter necessidade de trabalhar, né? Para essa produção, porque existe essa capacidade de um aumento produtivo, né? De um aumento das forças, de um aprimoramento das forças produtivas de produção de excedentes, né? Que acaba produzindo esses excedentes que vão ser apropriados por aqueles que não vão trabalhar. Né? E aí explicando isso a partir de agora, né, da sociedade capitalista, do mais complexo, como você falou, olhando para trás. Então parece mesmo que ele dá um passo à frente nesse sentido, né? E que isso não quer É, dizer que o estranhamento ele tenha que ser igual ou não precise mais fazer a distinção entre estranhamento e exato, alienação só porque ele exatamente. está ao longo É, do processo histórico. Quer dizer, até porque, se a gente for olhar para trás, as diferenças dos modos de produção, das relações nas relações sociais anteriores ao modo de produção capitalista, nós vamos encontrar uma pluralidade aí de possibilidades, né? Diferentes daquilo que das pluralidades atuais, daquilo que a gente vive hoje, né? Em termos de grupos, em termos de genericidade não mais muda, em termos de apropriação da produção, né, do excedente do outro, enfim. exatamente, e talvez essa distinção que ele fez na ontologia, ela serve mais para o futuro do que para o passado, entendeu? Pois Porque é, talvez que é no futuro é que ela vá se manifestar efetivamente, né? Porque pois é.
o Entfremdung aí, ele já é o negativo, aquilo que tem que ser negado, né? Agora, agora você entendeu aqui essa passagem, quando ele diz assume numa contradição falsamente articulada? Isso eu não consegui entender. Eu não consegui entender essa frase, essa construção que ela fez. Não entendi. O que ele está querendo dizer aí? Mas, enfim, ele aparece, Mas é segundo o isso, Lukács. mas é isso, é falsamente articulada, é no sentido de estar se articulando, né? Quer dizer, está falando o que aqui, ó? Está falando Ó, aqui numa contradição objetiva. ele está falando assim: ó, o estranhamento aparece, segundo o Lukács, sob a forma de uma contradição objetiva. Né? Hum, Ok. Insuperável e aparentemente solúvel na relação fundamental do ser humano, na relação do ser humano com seu caráter genérico não mais mudo. Né? Uma relação, ó, uma contradição objetiva insuperável e aparentemente insolúvel na relação do ser humano com seu caráter genérico não mais mudo. E assume o estranhamento, né? Assume numa contradição falsamente articulada o caráter do estranhamento do ser humano com relação a si mesmo. tá, ó, como está tudo entre aspas, evidentemente isso diz respeito à citação, né? Mas a citação tem que fazer sentido, né, na articulação do texto. Eu não consegui Então tem que entender. ver na citação o sentido de toda essa frase que a autora criou aqui, porque talvez na citação fique mais claro, É, entendeu? O que se entende aqui como contradição falsamente articulada, o é. caráter do estranhamento do ser humano com relação a si mesmo, né? Quer dizer, dentro da citação talvez tenha mais sentido, né? Porque aí o Lukács ele está falando numa perspectiva ontológica, mas ontológica no sentido genético também, né? Da gênese, Uhum, daquilo que a gente estava conversando há pouco, né? Sobre a questão da acumulação primitiva, né? uhum. Dessas formas de expoliação, né? Ali você tem talvez a gente possa dizer que como é que é aquilo dali? Aquilo dali é estranhamento, é entfremdung, né? Quer dizer, a questão é que o estranhamento ele diz respeito a uma forma de desenvolvimento social, né? Então, é, diz respeito a um desenvolvimento, não necessariamente a uma gênese, né? A um ato, né? Quer dizer, a escravidão ela é uma instituição. A escravidão ela não é um ato, né? Ela é uma instituição, é como casamento, né? Como família, Estado, governo, é uma instituição. Ali tem esse elemento aí então o estranhamento ele pertence a esse desenvolvimento social, pelo que eu estou entendendo, Hum. né? E me surpreende muito que o último Lukács, né, o Lukács a perto de morrer, ele esteja, né, chegado a esse ponto, né? Mas a gente vai ver mais aí nos prolegômenos. Aí a gente vai estar discutindo diretamente o autor, certo? A gente está acabando aqui o texto da Mônica. Eu acho que na próxima a gente acaba. A gente já dá uma leitura aqui de vários parágrafos. Vamos acabar esse texto, já está enchendo o saco, porque vamos logo partir direto para o autor. Pelo menos a gente faz a nossa leitura fina diretamente com o próprio autor, né? Que está tentando pensar essa questão que eu considero uma questão fundamental, né? Só para concluir, ontem eu estava vendo o último livro, né, escritos, não terminados, são restos, né, da última obra de Istvan Mesaros, né, Para Além do Leviatã, né, uma crítica do Estado. Estava vendo aquilo, né, quer dizer, ele morreu, ele não conseguiu
não conseguiu concluir. Quer dizer, como mestre, né, como Lukács também morreu e não conseguiu concluir. E ele deixou esse Para Além do Leviatã, crítica do Estado, né? Aí eu fiquei pensando aqui, olha só, o Lukács, ele morre nas últimas partes lá dos prolegômenos, ele discute o estranhamento, né? Que é o verdadeiro problema o verdadeiro nó, né, na questão da genericidade. E o Mesaros morre e não fez a questão do Estado, que é o verdadeiro nó na questão da emancipação humana, é o Estado, né? Quer dizer que hoje ninguém fala mais em luta de classe, fala só em Estado, né? Geopolítica, China versus Estados Unidos. Então, guerras entre Estados, né? O Estado está presente sempre ali articulando a expoliação. Então, o Estado ele é o grande nó e o Mesaros ele não conseguiu concluir a tarefa de fazer a crítica do Estado. Coitado, né? Mal sabendo que o século XXI ia ser o século do Estado. Mas é isso, Matheus, já está na hora aí, passamos um pouco aqui, né? Próxima semana a gente continua o nosso. Eu vou atualizar aqui, colocar em ordem os nossos podcasts, certo? Da semana passada, colocar o de hoje, colocar tudo certinho aí, o público que está assistindo aí, dê o like e também divulgue aí entre os colegas, familiares, né? Porque isso aqui é produção de conhecimento. Eu, professor Matheus de Castro, aí a gente está nessa parceria, no bom sentido. É isso. E, Um abraço aí. um abraço, Giovanni. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.